E a falha na resposta imune, ela acontece de várias formas, mas, por exemplo, a diminuição da resposta dos macrófagos. Os macrófagos são células de defesa. A redução da produção de anticorpos, o que combate o antígeno. O anticorpo ele vai defender, combate o antígeno. E também a migração de células para os locais, como linfócitos e leucócitos, para os locais onde existe desafio, onde está tendo um desafio com patógeno, tem uma menor migração dos linfócitos e dos leucócitos. Então, eu posso concluir que quando eu tenho animais se alimentando com micotoxinas, eu vou ter uma falha na resposta vacinal, porque a resposta vacinal é justamente um estímulo para que o animal produza anticorpos. E se a micotoxina reduz a capacidade do animal de produzir anticorpos, e isso parece estar relacionado com a menor síntese proteica nas membranas, então eu vou ter uma deficiência na resposta vacinal daqueles animais que estão sendo alimentados constantemente com níveis baixos de micotoxinas. Então, a ingestão contínua de micotoxinas pode levar a uma queda, a uma menor resposta vacinal. Assim como também pode levar a uma maior frequência de sintomas respiratórios com pneumonias dentro do confinamento, que isso é muito comum pela própria aglomeração, muitas vezes pelo desafio da poeira, pelo desafio ambiental que esse animal está tendo. E aí o percentual de perda normal de animais dentro do confinamento aumenta. Perda, seja porque ele não converteu e não produziu o número de arrobas necessárias, perdas porque você precisou tirar realmente ele do lote, esse animal não respondeu à dieta do confinamento. Isso pode ser, sim, causado pela micotoxina que estava presente ali. Bem, se eu for falar entrar em mais detalhe técnico sobre essa imunossupressão, como eu já disse anteriormente, está ligada à resposta imune celular e humoral. A celular, que é feita pelas células que vão lá e lutam, vamos imaginar assim, que o número de soldados que está indo para a guerra acaba sendo menor. E o humoral é que as armas que esses soldados têm são menos eficientes, ou seja, menor produção de anticorpos. Fazendo uma comparação bem simples, você que está assistindo a gente hoje, você que muitas vezes não é técnico, que é produtor, que conhece de dieta, mas que não fez lá a veterinária, por exemplo, para entender de sistema imune. Eu estou querendo só fazer com que você entenda que realmente o organismo tem um exército que luta contra as doenças, e esse exército ele é prejudicado quando tem micotoxina. E aí eu tenho uma queda na conversão alimentar associada e também em consequência disso, dessa redução da imunidade desses animais. E essa é uma outra forma que eu posso perder esses animais que justamente precisam ser retirados do lote, não que morreram, mas que precisaram ser retirados do lote. Aí eu tenho menos animais para vender, para entregar lá no final, e eu vou reduzir o meu lucro. Percebe que isso é um ajuste fino? Então, para que eu consiga realmente crescer na atividade, quiçá permanecer, ou melhor, permanecer, quem dera crescer cada vez mais na produção de carne, eu preciso conhecer esses detalhes. Quantos por cento de cada lote eu estou tirando? Eu associo isso com a característica dos animais que entraram no confinamento, com as características da própria baia de confinamento. Tem baias que ficam numa posição, baias que ficam em outra, baias mais expostas, por exemplo, aos ventos, dependendo da situação que o seu confinamento foi desenhado. Então, eu tenho que entrar num certo número de detalhes para saber que eu perco animais, quantos por cento eu perco, e, tão importante quanto isso, quanto eu paro ou eu reduzo essa perda de animais quando eu começo a atuar contra as micotoxinas dentro do confinamento. E, além da ingestão das micotoxinas, também tem alguns outros fatores que atuam nessa imunossupressão. E esses outros fatores são normalmente relacionados a uma situação nutricional, já que a gente gosta bastante de falar de nutrição, né? Eu, particularmente, é a área que eu mais gosto, não só nutrição de bovino em confinamento, mas nutrição humana também. Você que está aí comigo, que me conhece, aí já sabe que a gente conversa sempre muito sobre isso, né? Mas, então, começando com nutrição, esses animais que não têm o requerimento nutricional atendido, diferente de nós, seres humanos, que ou comemos por prazer, ou muitas vezes fazemos um mau uso da alimentação, os animais estão ali para produzir.
e para produzir eles têm que ter o requerimento nutricional atendido. E para atender esse requerimento nutricional, a dieta precisa estar bem balanceada, eles precisam consumir uma quantidade certa de dieta, de matéria seca, de nutrientes todos os dias. Então, se eles não têm, por exemplo, o requerimento nutricional atendido, eu vou ter um problema que pode levar a uma menor resistência orgânica desse boi que está ali confinado. Um outro ponto bem interessante, por exemplo, é o estresse. O estresse, ele normalmente está associado a uma alta produção de cortisol e isso tem várias causas. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar primeiro de tudo em ambiente. Então, o ambiente natural do ruminante, do boi, é no pasto. Quando eu levo esse boi para dentro da baia de confinamento, eu mudei completamente o ambiente dele. E essa mudança de ambiente físico externo, e também a mudança no padrão da dieta, que agora se torna muito rica em concentrado, leva a uma outra mudança de ambiente, que é o ambiente ruminal. E essa mudança no ambiente ruminal deixa esse animal mais suscetível ao ataque, por exemplo, à absorção de endotoxinas, já que a alta concentração de carboidratos solúveis e amido na dieta, ela pode sim aumentar a produção de endotoxinas, que são toxinas produzidas pelo próprio organismo e que por algumas questões como as lesões das membranas, a quebra da ruptura do biofilme, podem ser absorvidas e aí esse animal vai ter absorção dessas endotoxinas. Então, vários fatores levam a essa redução da imunidade e um dos fatores é o estresse, e o estresse ambiental é muito importante. Quando eu falo em estresse ambiental, não posso deixar de falar, por exemplo, no estresse térmico. Os animais, muitas vezes, são cruzamento industrial, animais pretos, que obviamente, pela cor preta, sofrem mais com o aumento de temperatura, e justamente esses animais são animais que teriam condições de produzir melhor. Então, quando eu atuo no estresse térmico, por exemplo, com uma aspersão de água, ou com sombrite, ou com coxo coberto, e a gente sabe que isso envolve um certo custo, um desembolso, um investimento, mas eu reduzo o estresse térmico, eu melhoro a resistência orgânica desse animal que está ali no confinamento.